Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está em mais um Teólogos do Twitter. Geralmente é um programa gravado, a gente está fazendo ao vivo essa semana, porque o nosso editor, Gabriel Tuller, teve sua bebê, certo? Nasceu Tereza, e aí, né, como eu não quero ser um cliente otário, eu dei para ele uns dias aí de um pouco mais de tranquilidade, e a gente vai conversando aqui ao vivo, né, para que o fluxo do canal possa continuar. Se por qualquer motivo não for ter vídeo na semana e tal, eu sempre faço ao vivo para poder a gente ter esse tipo de tranquilidade. Hoje eu quero reagir a 3 vídeos do David Leonardo, tá? Iago, por que você está falando novamente do David Leonardo? Porque eu meio que virei o principal representante das críticas ao David Leonardo na internet. Eu, inclusive, publiquei um livro lidando com a teologia do David Leonardo. Não vou citar meu livro por nome aqui, por causa de um vídeo específico, que eu vou reagir em breve. O David Leonardo acusa os seus críticos de serem pessoas sempre buscando algum lançamento, vender alguma coisa depois e tal. E eu lembro que quando eu gravei o podcast sobre teologia do coaching, o David Leonardo me brigou comigo lá no Twitter, dizendo que na verdade só queria vender alguma coisa e tal. Bom, então não vou vender nada. Não vou falar que esse livro, não vou falar qual o título do livro, nada. Então assim, vou lidar diretamente com o ponto, porque pelo menos ajuda a calar aí uma das autodefesas que o David sempre faz. Porque o herege geralmente é assim, né? O herege, ele nunca presta contas do que ele diz. O herege sempre tenta criticar possíveis motivações de quem o critica. Não é? Então, ele tentando atacar uma possível motivação de quem o está criticando, ele tenta se defender, ao invés de tentar justificar a validade do que ele está dizendo. Tá? Viralizou, então, atualmente, assim, outro motivo pelo qual... Por isso que o vídeo gravado tem mais cortes. Eu faço as coisas sem roteiro, de improviso, aí eu começo uma coisa e tenho que voltar para explicar outra coisa. Um segundo motivo por que é importante falar do David Leonardo é porque ele é muito famoso. E aquilo que ele fala atinge muita gente. E se o David Leonardo fala mentira, se o David Leonardo fala coisas inverdades, e se a teologia do David Leonardo está piorando a cada dia, e se a postura dele todos os dias piora para cada vez mais influenciar pessoas para o mal, qualquer um que produza conteúdo na internet para edificação da igreja precisa entender que o David Leonardo é um inimigo da fé. É um inimigo da fé. E precisa ser condenado publicamente e refutado publicamente para a defesa daqueles que podem acabar sendo levados pelo David Leonardo. Minha tese acerca do David Leonardo é muito simples. Vocês aqui brigam comigo. Iago, você tem que pegar mais pesado com o Rodrigo Silva porque ele é adventista. Iago, você tem que pegar mais pesado quando você vai criticar o Pirula, que é um ateu. David Leonardo é muito mais perigoso que qualquer adventista que exista no mundo. David Leonardo é muito mais perigoso para a fé que qualquer ateu que produz conteúdo de ateísmo na internet. David Leonardo é a própria voz do diabo falando para enganar os pequenininhos de Deus. E você sabe, geralmente dizem, Iago, o Iago ele é muito manso, ele é muito passa pano, o Iago não sei o que, ele é muito como é que aquele doidinho lá chamou? O Iago é um teólogo gente boa, né? Vamos lá, então interprete isso. Eu sou um teólogo gente boa, eu sou um teólogo limpinho, eu sou um teólogo que passa pano. Então, assim, considere como verdade. Mesmo sendo isso, o que não é, mas mesmo que eu fosse isso, estou aqui para dizer: David Leonardo é um enviado do diabo. O David Leonardo é um enviado do diabo. E o motivo é simples. Quando você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 16, eu vou abrir o vídeo do David Leonardo para ser mais um nesse acervo de conteúdos que a gente tem aqui sobre o David Leonardo. Em Mateus 16, Jesus começa a falar do seu evangelho. E em Mateus 16, eu vou pegar uma Bíblia aqui, me dá só um segundo aqui. Por isso que os vídeos têm cortes e edições. Em Mateus 16, a gente tem o Jesus apresentando para os seus discípulos que ele morreria. Essa é a apresentação. Ele morreria, seria levado para os anciãos, ele estava ali na região de Cesareia de Filipe, e Pedro fica preocupado com aquela declaração de Jesus, de que ele ia morrer. E aí Pedro tenta corrigir Jesus. Diz no verso 21 de Mateus 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, olha, Pedro é educado, né? Chamou Jesus no cantinho, para não brigar com Jesus em público. Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Nunca te acontecerá. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz morrer. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens.
E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. A mensagem de Jesus é a mensagem de morte. Você quer seguir Jesus? Você toma a sua cruz, você toma a sua cadeira elétrica, toma a sua cruz, toma o seu instrumento de morte, nega a si mesmo e segue Jesus no caminho do Calvário. Pedro não queria essa mensagem, Pedro queria um Cristo sem cruz. E querendo um Cristo sem cruz, o que é que Jesus diz? Jesus diz que a mensagem de Pedro estava errada? Jesus diz que a mensagem de Pedro tinha algumas coisas para serem melhoradas? Não. Jesus diz que a mensagem de Pedro era do diabo. Arreda Satanás. Pedro, o mesmo que tinha em um momento da boca Cristo, filho do Deus vivo, tinha em outro momento da boca mensagens que vêm do diabo. Ou seja, uma pregação de um evangelho sem cruz, a pregação de um evangelho sem arrependimento, a pregação de um evangelho sem deixe, largue tudo, abandone a sua vida, morra. Morra para os seus interesses, para os seus sonhos, para os seus prazeres, e entenda que seguir Jesus é seguir um caminho de morte, de autossacrifício, para perder a vida para encontrá-lo para sempre. Negar isso é falar uma pregação do demônio, do diabo. Você não tem que fazer um pentagrama nos porões, beber sangue de bode para ser um satanista. Para ser um satanista, você só precisa pregar um evangelho fácil. Para ser um satanista, você só tem que pregar um evangelho em que cruz não é pregada. Para ser um satanista, você só precisa dizer que o que Jesus quer para você é realizar os seus sonhos. Eu estou aqui para dizer o seguinte: Dave Leonardo é um satanista. Vocês têm medo do pessoal da Globo? Oh, meu Deus, os porões da Globo, eles botam pentagramas, os maçons bebem o sangue do bode, o pessoal da religião afro bate o tambor e recebe o demônio. Ei, gente, deixa eu falar uma parada. O demônio tá começando os vídeos dizendo: ei, lindos. O demônio tem microfone caro, dentro de igreja, pregando um Cristo que não cobra sacrifício, não cobra morte, não cobra cruz. Um Cristo que tá aí para ser subserviente aos teus sonhos e prazeres humanos. Dave Leonardo é um satanista. E vocês ouvem isso, ouvem essa mensagem, ouvem essas pregações e acham que é só uma coisinha, tá? Entendeu? É só uma coisinha, podia ser melhor. Podia ser melhor. Já falei muito das produções do Dave Leonardo. Tem outros vídeos aqui do canal em que eu lido com todos esses problemas. Já tenho falado há muito tempo que o ministério de Dave Leonardo é amaciar o caminho dos ímpios ao inferno. Esse é o ministério do Dave Leonardo. É amaciar o caminho dos ímpios ao inferno. Algumas boas pessoas olham para isso, olham para o Dave Leonardo produz e conseguem, sabe, de vez em quando, caçando muito, com muito esforço, encontram um pedacinho de evangelho no que o Dave Leonardo fala. E dizem: tá vendo? O Dave Leonardo mudou. Olha, Iago, ele amadureceu, ele melhorou, ele está pregando o evangelho. E claro que Satanás vai pregar um pouquinho do evangelho aqui e acolá. Mas quem é o público do Dave Leonardo? É membro de igreja? O público do Dave Leonardo é quem está se convertendo e ouvindo a pregação dele dizendo: vou mudar de vida e vou carregar uma cruz sobre as minhas costas, sobre meus ombros, vou crer na obra perfeita de Cristo na cruz, entendi o inferno, entendi o pecado. Ou quem segue o Dave Leonardo é jogador de futebol, é gente do sertanejo, que continua compartilhando o vídeo do Dave Leonardo enquanto é acusado de estupro, que continua compartilhando o vídeo do Dave Leonardo enquanto está transando fora do casamento, compartilhando o vídeo do Dave Leonardo se enchendo de cachaça e pregando imoralidade por aí. Dave Leonardo é só uma anestesia para ímpio. Pura e simplesmente. Qual é a nova? A nova é essa aqui. Deixa eu achar, cadê? Droga, não tá indo no... É esse aqui, peraí. Compartilhar essa aqui, pronto. Eu tava ouvindo esse sermão aqui quase todo, para ninguém me culpar do corte. Houve um corte que o próprio Dave Leonardo fez, desse sermão, em que ele disse que o que Deus vai fazer é lhe dar o que você quer. É isso. O que Deus vai fazer? Deus vai lhe dar o que você quer. Tá? A função de Deus, o evangelho, é te dar o que você quer. O infeliz Dave Leonardo vai querer derrubar esse vídeo, eu acho. E eu vou ficar fazendo cortes imensos nesse vídeo para ver se eu consigo quebrar o algoritmo. Porque o Dave Leonardo é um desonesto. E aí sempre que você posta um vídeo dele, ele tenta tirar o seu vídeo. Mas vamos lá. O negócio é, a gente quer viver o que Deus tem, mas a gente não quer fazer o que nós podemos fazer. Então assim, vamos lá. Vou dar um corte aqui mesmo, só para poder não ficar o vídeo muito longo e ver se não pega no algoritmo. E a gente até diz: ai, nossa, que top, eu sonho que um dia Deus vai me dar uma casa nova. Do que ele tá falando? Eita, sonho com um dia que Deus vai me dar uma casa nova. Ele tá falando de bens materiais, de coisas desse tipo, certo?
É a coisa mais maravilhosa da vida. É viver. Se sou Deus, e eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Opa, agora vai falar uma parada que você vai ficar feliz, hein? Bem feliz. Se prepare para celebrar. Se prepare para celebrar. Porque esse é o sermão, essa é a pregação do David Leonardo. É falar coisas que vai deixar as pessoas felizes. Certo? Falar coisas que o pessoal vai ficar feliz. Sobre a casa que o pessoal quer ter um sonho com uma casa nova. O que ele vai dizer? Não é agora, é depois que eu falar. Irmão. O diabo, é o diabo. Você vai ouvir o diabo pregar agora, tá? Ouça o diabo. Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que ele não possa dar para você. Deus nunca vai deixar que você veja e sonhe com algo que ele possa dar para você. Se você tentar fazer uma exegese dessa frase, para tentar desculpar o David Leonardo, você consegue. Mas o efeito perlocucionário, como diz a teoria dos atos da fala, o objetivo que ele tem com o que ele está dizendo, certo? É muito claro. É muito claro. Ele quer deixar claro para você que Deus vai dar o que você sonha. Ele quer amaciar o seu ego para você acreditar que Deus é só um serviçal, de que Deus é só um garçom que tá aí para te dar tudo aquilo que você deseja. Esse corte, o próprio David Leonardo, a equipe dele fez para colocar no Instagram dele. Eu tô dando o direito do contexto ainda aqui, que é pior. Iago, é só um corte, tiraram de contexto. O contexto é pior. Ele tá falando literalmente de bens materiais. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não... Aí você me diz. Aí me digam aí todos vocês. Eu tirei aqui o microfone aqui. Me digam aí todos vocês. Digam todos vocês. David Leonardo leu Gênesis. David Leonardo leu a história de Moisés. Porque até onde me consta, até onde... Tô até tirando esse lugar aqui, ó. Até onde me consta, Moisés viu a terra prometida. Até onde me consta, Moisés guiou o povo no deserto, sonhou com a terra prometida, tô quebrando o equipamento, quis ir para a terra prometida e Deus não deixou. Deus deixou Moisés olhar, desejar, sentir. Não é assim que esse amassador de ego prega? E Deus deu para Moisés a terra prometida? E Moisés entrou na terra prometida? Ou o pecado de Moisés, também no processo de guiar o povo, já que ele era o líder e tinha mais responsabilidade, fez com que ele não tivesse contato com aquilo. Sabe quem foi que pregou o mesmíssimo sermão do David Leonardo? A serpente no Éden. A serpente no Éden pregou exatamente a mesma coisa que o David Leonardo está pregando aqui. Olha que linda, olha que lindo, olha que belíssima essa fruta. Coma a fruta. Deus vai deixar você pegar, você abraçar, você ver essa fruta tão bonita? Caraca, meu irmão, como é que pode o evangelho de Cristo Jesus ter virado esta palhaçada? E, meu irmão, quantos views nesse negócio aqui? Cadê aqui? Tem 693 mil visualizações. 693 mil pessoas ouvindo o diabo fingir que é um pregador, cara. Ouvindo as pessoas fingindo que o evangelho é uma mera mensagem de autoajuda, de bem-estar psicológico. Isso é mentira. Isso é muito mais perigoso do que aqueles evangelhos da prosperidade de Silas Malafaia. Quando Silas Malafaia, quando Mark Murdock, quando essa galera chegava para ficar dizendo que Deus quer que você seja rico e tirar de você as doenças, era claramente mentiroso. Mas quando ele prega essas coisas aqui, afaga o ego de uma humanidade, de uma geração tão piegas, tão necessitada de algum tipo de bem-estar emocional, que caraca, meu irmão, os caras caem nesse tipo de ladainha do diabo. Ladainha do diabo. Pra te convencer de que o evangelho é isso. E aí, quando você olha pra história de Moisés, você não tem isso. Moisés sentiu. Aí eu digo, cadê Hebreus 11? Cadê Hebreus 11? Porque, Moisés é muito complicado, né? Porque quem diz... Pô, eu vou ter que agora obrigar que o David Leonardo, que prega pra milhões de pessoas, leia o Antigo Testamento. Pô, o Antigo Testamento é muito difícil. Muito complicado. Lá, já David Leonardo lê o Antigo Testamento. Oh, meu Deus. Né? Mas vamos para o Novo Testamento. Aí a gente tem aqui os heróis da fé. Lembra dos heróis da fé? De Hebreus 11? Aí tem aqui a história de um monte de gente, tal. Aí ele cita a fé de um monte de gente no Antigo Testamento. Aí no verso 32, ele começa dizendo assim, ó. Que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do tal, aí fala um monte de coisa boa aqui, aí da fraqueza e tal, aí houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Aí diz, no verso 35, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, verso 39 de Hebreus 11, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque morreram, errantes pelo mundo, sofreram, partidos ao meio. Porque o evangelho é isso. O evangelho não é vitória. O evangelho fala sobre dor e sobre sofrimento. O mundo não era digno deles. O mundo é digno do David Leonardo. O mundo não era digno desses homens. Eles não receberam o que havia sido prometido. Porque o que havia sido prometido é aquilo que se cumpre em Cristo Jesus. Se cumpriu em nós pela fé, quando cremos em Cristo. Se cumpriu neles quando eles morreram. A fé se cumpriu neles quando eles foram partidos ao meio. A fé se cumpriu neles quando eles foram decapitados. A fé se cumpriu neles quando eles foram queimados vivos. A fé se cumpriu neles quando eles andaram na estrada, nos montes, perdidos, morreram de fome e de inanição. Aí a fé se cumpriu neles. Não é quando eles compraram a casa que eles queriam comprar. A fé se cumpriu neles aí. Como é que a gente ainda consegue seguir, aceitar um falso evangelho do inferno, levando tanta gente para perdição? Porque quando a gente vai pregar para alguém, é um monte de gente que já tem, sabe, a cabecinha de David Leonardo. Porque o grande público que ouve o David Leonardo não são os cristãos. É o mesmo público do Café com Deus Pai. É um monte de descrente. Eu entro no Instagram, aí tem descrente, gente que tá na balada, tá raparigando, tá pegando um monte na festa, enchendo a cara de cachaça e lendo do Café com Deus Pai segunda-feira. É o mesmo público do David Leonardo, pô. É a galera que toca nude e pregação do David Leonardo ao mesmo tempo no WhatsApp. E aí, quando a gente vai evangelizar, o cara tá com a cabeça cheia de David Leonardo. E eu tenho que despregar a pregação do David Leonardo para poder pregar o evangelho pro indivíduo. O David Leonardo cria um cenário de terra arrasada em qualquer lugar que as filosofias dele chegam, porque as pessoas começam a acreditar no falso evangelho. Eu não tenho mais só que pregar o verdadeiro evangelho, eu tenho que tirar o falso evangelho para poder pregar o verdadeiro evangelho. E aí não... E aí ele vai se defender, obviamente, né? Aí tem o vídeo dele, eu achei no canal aqui no YouTube aqui, mudar a guia. E aqui eu acho que ninguém vai me derrubar, não. E ele vai se defender, ó como é que ele vai se defender da loucura aqui. Muita gente me manda mensagens, né, com vídeos de pessoas que estão falando mal da gente, que estão atacando, usando termos até mesmo pejorativos, né? E as pessoas desejam muito que eu me posicione, que eu refute esses vídeos ou até mesmo ataque essas pessoas. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que isso faz parte das coisas. Hoje nós temos mais de 40 milhões de seguidores e mais de 200 milhões de visualizações por mês, ou seja, a pessoa que a primeira defesa dele é, eu sou muito famoso, é isso. A primeira defesa dele é, eu tenho um canal muito grande, então, né, as pessoas vão falar mal de mim, é isso mesmo. Da gente, eu tenho dó, porque ela é obrigada a ver a gente muitas vezes. Então, esse ódio acaba sendo retroalimentado. A segunda defesa dele é, estou por cima da carne seca, eu sou mais famoso que essas pessoas, então, eu tenho pena. O David Leonardo tem pena das pessoas que refutam o falso evangelho dele. Porque ele tem dor. Porque a pessoa tem que ver ele muitas vezes. Eu digo o seguinte, tá? Eu não vejo Leonardo. No meu feed não aparece David Leonardo. Ele é até bloqueado no meu Instagram, então no meu feed não tem David Leonardo, tá? No meu YouTube não aparece David Leonardo, porque né, no mundo de internet que a gente vive, você só vê a sua bolha, né? Se você não procurar outras coisas, né? Você não encontra. Então eu tenho dó, porque ele tem que ver a gente. Né? É ego demais, vai. Até que elas conseguem encontrar um pelo no ovo, né? Que isso é o ditado popular, encontrar... Para o David Leonardo, é pelo em ovo ele pregar um evangelho falso e mentiroso que promete coisas que a escritura nunca prometeu. Pro David Leonardo é achar pelo em ovo. Ô, gente, é pelo em ovo. Eu só estou pregando um anti-evangelho que Jesus diz em Mateus 16 que provém do diabo. Eu pregar um evangelho que provém do diabo é só pelo em ovo. Então a terceira defesa dele é... Estão só catando minúcias do que eu tenho para dizer.
É minúcia. É minúcia. Cabelo em ovo, e aí elas nos atacam. Então, eu poderia, por exemplo, me defender todas as vezes e refutar todas essas pessoas. Porque Então, não poderia. Não poderia, David Leonardo. Você não poderia porque é indefensável. Não poderia porque você consegue fazer um ótimo discurso emocional, você tem uma retórica emotiva que funciona muito bem para o YouTube, funciona muito bem para o palco, mas é uma retórica que não funciona nos podcasts que o agente dele vive implorando para ele participar cada vez mais lá, ou porque ele participa justamente por isso, que eu tenho agente para ficar botando ele nos lugares. Nesses ambientes ele não consegue se defender. Ele não consegue se defender. Como é que ele se defenderia dos argumentos postos aqui? Eu digo, tá? Eu digo porque eu tenho amigos que estão em grupo do WhatsApp, que David Leonardo também está. Eu tenho amigos em grupo do WhatsApp, que David Leonardo também está. E sempre tem um print que vaza, uma conversa que chega, né, David Leonardo? Você é incapaz de se defender, David Leonardo. Porque você sabe que tá errado. Lá no fundo, David Leonardo, você sabe que tá errado. Tem um negocinho aí dentro aí, ó, que você cala, que você sabe que tá errado. Mas aí o sucesso te justifica. Pô, eu não posso estar fazendo besteira. Olha o tanto de sucesso que eu tenho. Eu não posso estar fazendo besteira. Olha quanta gente chorando nas minhas pregações. Eu não posso estar fazendo besteira. Tem gente que até diz que se converte pelo que eu prego. Eu não posso estar fazendo besteira. E ele usa esses efeitos externos como uma forma de validar o que ele está fazendo. Quando absolutamente é impossível. É impossível julgar como uma coisa válida um evangelho falso sendo pregado desse jeito. teologia, de fato, é uma cosmovisão da palavra de Deus a partir da sua experiência de vida. Obviamente, Não é. Não é. Teologia é um esforço de chegar à verdade de Deus como revelado na palavra. Quando David Leonardo começa a desprezar tô com a garrafa do meu filho na mão, que nada a ver aqui. Quando David Leonardo começa com esse discurso de desprezar a teologia, o David Leonardo vai entrar no caminho do Caio Fábio. Para o David Leonardo conseguir permanecer com esse discurso mentiroso e falso em paz, ele vai começar cada vez mais a se afastar da possibilidade de você conhecer a palavra de Deus como revelada na Escritura. David Leonardo vai acabar um neo-ortodoxo, vai acabar um liberal, vai virar um Caio Fabiano. Por quê? Porque a partir do momento que a palavra de Deus começa a confrontar diretamente o que ele está produzindo, e que não tem um único teólogo que tenha lé com cré na cabeça que apoie o que ele está fazendo, no final das contas, ele vai ficar contra a teologia. Quando a teologia entra em conflito com David Leonardo ficará contra a teologia. Por quê? Porque ele vai começar a acreditar em um tipo de aproximação da palavra de Deus, né? Um cara comentou aqui, vai virar um R. Renekiewicz. David Leonardo não tem a capacidade intelectual de virar um R. Renekiewicz. Entendeu? R. Renekiewicz é um herege muito rebuscado. R. Renekiewicz é um herege, um profundo herege, mas um herege muito capaz intelectualmente. David Leonardo não tem sequer essa capacidade, porque David Leonardo só tem retórica. David Leonardo sabe falar bonito, sabe falar de forma emotiva. David Leonardo não tem substância nenhuma. E por isso ele odeia teologia. Por isso ele agora entrou nesse processo de odiar os teólogos, né? Eu tenho nojo de uns teólogos, é o que ele falava de mim por aí. que ela é guiada pela palavra como base sólida, mas todo mundo, de uma certa maneira, tem a sua própria teologia. E a teologia que eu creio é uma teologia onde a paixão por Jesus, onde a esperança, ela é muito viva. E é muito Não é, cara. A teologia que ele crê é a teologia da prosperidade. É teologia da prosperidade, pura e simplesmente. baseado naquilo que eu vivo com a minha família. Eu vivo milagres todos os dias, de segunda a segunda. Milagres. Não, é muito fácil. Eu vou falar na boca miúda, tá aqui. É muito fácil viver milagres de segunda até segunda quando você cobra valores milionários para fazer o que você faz. Quando você é rico e famoso, tá postando vídeo mostrando as casas que você tá comprando para investimento aí em Orlando. Quando você cobra até dos seus amigos milhares de reais, amigos que te conheciam quando você era pobre. Pobre não, porque nunca foi, né? Mas quando você era desconhecido. E esses amigos da sua terra lhe chamam para dar uma palavra na igreja. E você cobra milhares de reais até desses amigos. Vai vir dizer que é mentira, David Leonardo? Certo? Aí você vai dizer que tá vendo milagres. Milagres dia após dia. Ô, cara, isso não é viver milagre, cara. Viver milagre é quando você é um pobre lascado, pé rapado, que aí Deus vai e traz pra você um jeito de viver. Se vivendo milagre sendo rico, sendo milionário, até eu. Ô, meu irmão, é bom demais. Bom demais viver milagre. Tu crê no testemunho desse? Tô vivendo milagres todos os dias. Tem um monte de crente pagando 200 conto pra poder me ver nas minhas pregações, porque eu tenho porque por algum motivo o pessoal quer. E eu vivo milagres, né? De provisão, milagres de cura, milagres do favor de Deus. Então a minha pregação sempre vai ter essa expectativa, que eu quero que as pessoas vivam, essa esperança viva em Jesus, que ele pode todas as coisas, não que está obrigado às nossas vontades. Você tá vendo como o discurso do David Leonardo é um discurso de um evangelho que só existe para esta vida e nesta vida?
E aí Paulo vai dizer, se nós cremos em Jesus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque no fim das contas, o evangelho do David Leonardo é ajudar você a achar um jeito de ganhar o mundo e perder a alma. É só isso. David Leonardo tá te ajudando a perder a alma, tentando usar Jesus como um subserviente para você ganhar o mundo. Eu vou parar porque já me deu nos pacovar. Mas eu quero reagir a um vídeo aqui também. Terceiro vídeo, disse que seria o 3, né? Compartilhar essa guia aqui. Em que o David Leonardo pergunta para ele no Inteligência Limitada o que é que houve David Leonardo e Iago Martins. E eu quero encerrar com isso aqui. Ele pediu para você explicar sobre o que houve entre você e o Iago Martins. E aí ele complementa também, perguntando sobre um comentário que o pastor Silas Malafaia teria feito em uma postagem sua. Tem tudo isso? Cara, tem polêmica todo dia. Por causa dessas visões? Assim? Por causa de teologia. Eu não gosto de entrar nesses assuntos porque a minha vida não é sobre me defender. Mas é alguma coisa já aconteceu, já. É teologia, existem algumas, talvez não existem diferenças teológicas, só que eu não gasto meu tempo para falar da teologia que eu não acredito, só da teologia que eu acredito. E também não gasto tempo para falar de pessoas. Meu assunto é sobre Jesus, meu tempo é limitado e eu preciso aproveitar para falar sobre ele. Então, eu não discuto com pessoas, não tento provar que eu tô certo, porque é uma perda de tempo muito grande. Meu discurso é sobre Jesus, eu prego só a teologia que eu acredito. Esse é o grande problema. O grande problema, David Leonardo, é que você prega a teologia que você acredita e a teologia que você acredita está errada. A teologia que você acredita está levando pessoas para o inferno. A teologia que você acredita está levando pessoas para o inferno. E não tem jeito mais manso, mais tranquilo de falar isso. Eu não sou um teólogo gente boa, passapanista, então, por favor, vejam a severidade com que eu estou escrevendo essas coisas, tá? Como uma coisa fora da curva, tá? Esse Iaguinho do Antigo Testamento, né? Interpretem isso como uma coisa que realmente é para chamar atenção para a severidade do problema. Iago, pessoal indignado, você fica passando pano para o Rodrigo Silva, porque o Rodrigo Silva é herege. Herege por quê? Porque ele acredita que Deus encarnou, teve uma kenosis como anjo e depois uma kenosis como filho. Eu discordo. David Leonardo é muito pior do que isso. Porque ele é herege porque ele crê no juízo investigativo. Iago, meu irmão, vocês não são capazes de interpretar quem são os verdadeiros hereges desse planeta, desse país. Os verdadeiros hereges são esses. O verdadeiro mal não é o cara que tem uma teologia um pouco diferente da gente, ou que tem uma visão diferente acerca de alguns pontos de teologia super intrincada. Que eu discordo. Eu chamo os adventistas de seita aqui nesse canal faz um tempo já. Mas, meu irmão, David Leonardo é muito mais perigoso para a fé de qualquer pessoa que qualquer teólogo de outra linha. Porque essa é uma teologia falsa que ele prega que ele não está disposto a mudar. E um monte de crente, gente boa, passa pano para isso aqui. Pô, meu irmão, eu também passo meus panos. Passa pano para quem pelo menos é honesto. Passa pano para quem pelo menos está querendo melhorar, aprender, que tem uns errinhos diferentes do seu ali e tal. Meu irmão, isso aqui é a própria mensagem do diabo. Mas eu não cheguei no ponto ainda, não. Então, não tenho nada contra essas pessoas, tudo certo. Teve algum momento que doeu um pouco mais, aí a gente tem as percepções humanas, mas eu não gasto tempo com isso. Algum ponto muito diferenciado do que você pensa ou não? Cara, eu de verdade, eu acho que chega alguns momentos que não é mais só sobre o que você fala. É quem fala. Então eu acabo me distanciando disso. Eu percebo que existe um modus operandi às vezes nisso, sabe? Sempre vem um lançamento depois, entendeu? Então tem canais que tem uma visualização, eu não tô falando nem dessa pessoa, que eu não acompanho, mas você observa, às vezes, quando lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, a gente é mais garoto e às vezes acaba doendo mais porque a gente tem mãe, tem família e tal. E aí você via que era aquele conteúdo que gerava visualização, então era aquilo que a pessoa se especializava. Então eu acabei entendendo que quando eu entro nessas discussões, quando eu parto pro pessoal, eu acabo perdendo o meu foco, o meu objetivo. E aí eu vou gastar a vida toda me defendendo, que vai ter a vida toda a gente indo. Bom, queria parar aqui. O ponto dele é simples, né? Essa galera que me critica, porque quer alguma coisa. Eles me criticam porque tem um lançamento. Não sei que diabo de lançamento é esse. Eles me criticam porque ganham alguma coisa, como é que é? Se especializam nesse tipo de conteúdo. O cara não consegue nunca ter o mínimo de humildade para poder argumentar e dizer, eu, na ânsia de tentar ser motivo, digo coisas que amaciam o ego ao invés de falar coisas que estão na palavra de Deus. Né? Mas como é que ele vai assumir isso? Assumir isso seria argumentar que todo o ministério dele é fundado na mentira. Que todo o ministério dele é fundado numa filosofia dinheirista, que todo o ministério dele é fundado única e exclusivamente em afagar ego de descrente e de crente fraco. E eu vou dizer, você aí que tá assistindo aqui, ajuda a financiar esse negócio. Quando você gosta, acha bonito, compartilha, acha que não tem tanto mal assim, que não é tão problemático assim, que é só um probleminha. E aqui fica a mensagem para até vários amigos meus, tá? Que olham pro David Leonardo com críticas, mas acham que ainda é um campo de crítica dentro da fé. Cara, David Leonardo tem que ser tratado como Silas Malafaia. David Leonardo tem que ser tratado como Ed Renekiewicz, tem que ser tratado como Mike Murdock, como Benny Hinn. Ele é um Pablo Marçal, ele é um Thiago Brunet, ele é
Ele é essa galera aí. É outra religião. David Leonardo tem outra religião. David Leonardo serve um Deus que não é o meu. Que não deveria ser o seu. Porque o Deus do David Leonardo é o diabo. Disfarçado de Jesus. E muita gente cai nessa conversa. Entenderam por que é importante continuar falando disso? Por que é importante não deixar esse tipo de discurso em paz? Porque é um discurso muito chamativo, muito atrativo, que leva ao coração de muita gente. Vocês acham claramente que o Iago tá pegando pesado? Meu irmão, vocês não entenderam ainda a gravidade de ter um pregador mentindo tão claramente para tanta gente aqui no Brasil. David Leonardo, na minha opinião, hoje, David Leonardo é o principal instrumento do diabo para convencer pessoas a saírem da fé. Porque ele convence pessoas a viverem um cristianismo externo, água com açúcar, mentiroso, dessa vida e para esta vida, e um alcance gigantesco de pessoas que vão continuar indo para o culto de vez em quando e vão continuar vivendo qualquer vida que queiram. Mas aí, é isso. Se vocês quiserem ficar gastando a vida achando que o problema é o adventista, pode gastar. Entendeu? Acho que é problema também, né? Gastando a vida achando que o problema é, sei lá, cultura woke nos filmes, é ter personagem feminino na Marvel, sei lá. Aí vocês achem aí os cavalos de batalha de vocês. Isso aqui tá tirando gente da fé de verdade. Levando gente pro caminho do inferno. E muita gente não consegue entender. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês melhorem e parem de dar palco pra gente que é usada pelo diabo. A gente tem vídeo todo dia aqui nesse canal. Você pode se inscrever se desejar. Se você quiser ver indignação de vez em quando, você pode entrar aqui, tá bom? Os superchats. Gente, eu nunca leio o superchat nessas paradas, mas eu vou ler aqui. Como pastor, David é um ótimo empresário. Estou meio confuso, Deus não pode realizar sonhos. Ele não tem nenhuma obrigação, nenhum dever de realizar sonhos. A obra dele em nós não envolve realizar sonhos. A obra dele envolve nos levar para o céu e nos tirar do caminho do pecado, nos livrar da ira de Deus. Realizar sonhos ele pode fazer de vez em quando por sua graça e bondade, mas não tem nada a ver com o que a gente pode tocar. Isso é tudo mentira. Certo? Tudo mentira. Davi viu, sonhou, desejou, tocou e sentiu Batseba. Foi Deus que deu? Davi não lê a Bíblia. Davi. Tem uma sobre Judas aqui que não tem nada a ver com o tema. Tá, é isso. Um abraço a todos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá. Faça o que vocês quiserem. Valeu. Tchau, tchau.